Meu nome é Alexandro e vou estar responsável por conduzir, né, o nosso encontro aqui, cujo tema hoje é Soluções Web Aula voltadas para os projetos educacionais. Só uma rápida apresentação. Como eu disse aí, meu nome é Alexandro, né, eu sou responsável pela área de tecnologia da Web Aula. A Web Aula é uma empresa 100% voltada para soluções educacionais, para projetos de EAD, e vou tentar compartilhar um pouco com vocês aí do que a gente tem desenvolvido para o mercado, falar um pouco das experiências, mostrar um pouco de como as empresas têm usado algumas soluções para atingir os seus objetivos, e eu espero que a gente consiga ter um momento aí de troca de experiências, um momento realmente que seja proveitoso com esse intuito, tá bom? Eu gostaria só inicialmente de pedir uma confirmação se vocês me ouvem bem. Ótimo. Muito obrigado. É um prazer aí, tá? Agradeço a presença da Ana Paula, do Alfero, do Francisco, do Célio, da Gisele. Acredito que durante a apresentação algumas outras pessoas farão parte aí, mas a gente já pode iniciar. Bom, à medida que eu for comentando cada slide, eu vou avançando um a um, vocês terão os slides também sendo avançados na tela de vocês. Se alguém tiver com algum problema de visualização por qualquer motivo, seja banda de internet ou qualquer outro motivo, por favor, sinalizar para o Igor vai estar no suporte, e aí ele me dá um auxílio aí para a gente não ter que necessariamente interromper a apresentação, tá bom? Então nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje falando das soluções web aula para projetos educacionais. Bom, quando a gente fala de soluções para ensino à distância, né, uma série de requisitos são necessários e é importante que o gestor de EAD, a pessoa que queira implantar uma solução de ensino à distância, ela conheça o que existe de oferta e quais são os principais requisitos para que um projeto de EAD de sucesso seja implantado. E a Web Aula, como uma empresa que trabalha exclusivamente com o assunto ensino à distância, ela provê soluções cujo objetivo seja o de trazer para os projetos de ensino à distância uma plenitude de uso para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, hoje a Web Aula ela oferece uma solução de data center. Vocês podem ver no meu slide aqui à esquerda, onde eu estou mencionando o data center. Por que isso é uma preocupação? Quando você tem uma solução de ensino à distância, é muito importante que você tenha uma preocupação de como hospedar essa solução. Então, tanto a hospedagem utilizando a estrutura da Web Aula, como utilizando uma estrutura própria do cliente que está contratando, é possível. Mas caso ele não queira usar da sua infraestrutura para poder fazer a hospedagem do projeto, a Web Aula tem um data center plenamente capaz de suportar projetos com altas escalas de usuários e justamente para poder fazer com que você se foque no projeto de EAD e não se preocupe muito com a parte de infraestrutura. Então, o Data Center Web Aula faz parte da nossa solução porque ele é que vai conseguir suportar e fornecer aos usuários o acesso necessário. A Web Aula possui uma solução da gestão do ensino e da aprendizagem, que é o LMS Web Aula. Durante a nossa apresentação, a gente vai conhecer um pouco dos recursos dessa ferramenta, né? Para aquelas empresas que têm a mobilidade como um fator importante, um fator determinante para o seu projeto, nós também produzimos uma solução que atende o público que necessita dessa mobilidade. Então, o nosso LMS Mobile, que nós vamos também falar um pouco hoje aqui nesse encontro, ele cumpre o objetivo de fazer com que o conteúdo de ensino, a aprendizagem chegue para as pessoas cuja mobilidade seja o fator preponderante para que ela consiga fazer a sua capacitação, né? Nós também temos uma solução de Web Meeting e Web Conference, que inclusive nós estamos usando nesse momento para poder fazer o nosso encontro, né? Nós vamos falar um pouquinho das características dessa solução. A Web Aula possui a parte de transmissão de aulas
e de eventos. A gente tem um módulo para transmissão de aulas e eventos ao vivo também, para poder propiciar aí que os treinamentos tenham momentos síncronos, onde todos os alunos possam assistir num determinado instante algum conteúdo importante que tem que ser transmitido. E para a produção dos conteúdos de treinamento, a Webeaula também fornece uma ferramenta de autoria. Então, esse é o overview de tudo que nós vamos estar discutindo hoje aqui durante esse encontro, tá bom? Até aí todo mundo continua me ouvindo com tranquilidade? Bom dia, Márcio. Márcio acabou de se integrar ao grupo aí. Márcio, por gentileza, confirma se você me ouve. Na parte direita superior você consegue clicar no cheque verde aí ou no cheque vermelho se você não tiver, se você tiver com algum problema ou me escutando não de forma eficiente. Bom, eu vou seguir. Igor, por gentileza, se você puder dar um suporte para o Márcio, eu agradeço. Bom, estamos agora no nosso terceiro slide. O terceiro slide eu vou justamente reforçar um pouco daquela parte que eu citei, que é o data center, né? As características de um data center para suportar um projeto de escalabilidade, um projeto que tem que ter alta disponibilidade, né? A gente sabe que o ensino à distância ele tem por característica justamente não obrigar que as pessoas estejam num determinado momento estudando, cada um tem liberdade de fazer, né, a sua capacitação no momento que melhor lhe convém, e com isso um data center que hospede a solução de EAD e que seja de alta disponibilidade é de fundamental importância, porque se o aluno tentar acessar e constantemente a solução não estiver disponível, isso é um problema, é um desestímulo, né? E é uma preocupação grande. Então, o Data Center da Webeaula, ele reúne todos os requisitos de segurança e de tecnologia, justamente com o intuito de trazer alta disponibilidade, de trazer alta performance, para não limitar, na parte de infraestrutura, o acesso ao ambiente de aprendizagem. Então, o Data Center da Webeaula, ele tem garantia de alta disponibilidade, né? Todos os dispositivos do data center possuem redundância, justamente para que, se algum equipamento falhar ou algum equipamento apresentar uma disponibilidade, um equipamento substituto automaticamente entre em funcionamento para que não haja nenhum impacto, nenhuma percepção, né? Toda a parte de backup, tanto dentro do data center quanto fora, justamente para ter uma segurança caso haja necessidade de fazer uma restauração de informações via backup. O monitoramento ativo 24/7 de todas as nossas soluções, para que ao menor sinal de necessidade de atuação a gente possa estar preparado. Toda a parte de prevenção, incêndio, climatização, a parte dos no breaks, né, para garantir, no caso de falta de energia, a continuidade dos serviços. Então, assim, é um data center realmente preparado para projetos que necessitem dessas características, tais como são os atuais projetos de EAD. Falar um pouquinho para vocês da parte de atendimento e relacionamento com o cliente, né? Uma empresa que fornece soluções de ensino à distância tem que ter uma preocupação em dar todo o suporte que o cliente necessita, justamente para que ele possa tornar todos os objetivos, todas as estratégias traçadas para o ambiente de ensino uma realidade. Então, a Webeaula hoje, na parte de atendimento, ela possui um gerente de relacionamento que fica alocado ao projeto de cada cliente. Esse gerente de relacionamento, ele é um especialista nas soluções, ele é um especialista em EAD, e ele consegue dar uma consultoria de orientação, né, de esclarecimento, justamente para que o projeto de EAD de cada instituição siga dentro das suas estratégias da melhor forma planejada. O atendimento operacional em horário comercial, então aquelas dúvidas mais corriqueiras, né, como eu falei aí, o gerente de relacionamento, o gerente de projetos, ele é um consultor, ele é uma pessoa mais estratégica. Para que ele tire dúvidas corriqueiro, que basta uma informação rápida, a Webeaula oferece um atendimento operacional durante o horário comercial para todos os clientes que necessitem usar desse serviço. Fora isso, ela tem um atendimento 24 horas para casos de urgência, é um plantão. Então, se haja qualquer indisponibilidade ou uma situação mais emergencial fora
do horário comercial, o atendimento de plantão visa solucionar esses casos. Para poder garantir também a entrega dos serviços, a WebAula ela pratica um acordo SLA, né, uma prestação de serviço que rege regras com base nas métricas que são estabelecidas para o atendimento do serviço. Então, para cada item que vai ser atendido, existe um tempo máximo de atendimento, e isso é tudo avaliado através de um documento SLA que é prestado mensalmente para os nossos clientes, justamente para que eles possam acompanhar se a prestação de serviço da WebAula está dentro de todos os acordos firmados. E para registrar qualquer ocorrência durante o projeto, além do cliente poder conversar diretamente com o gerente de projetos, conversar com a área de atendimento operacional, ele também tem acesso a um sistema que a gente chama de SAC, né, que é um sistema de controle de chamados, onde ele consegue registrar as ocorrências, as necessidades, as dúvidas que ele está tendo, também para que possa ser melhor acompanhado durante a evolução do projeto. Pessoal, só uma confirmação, eu estou agora no slide 5, vocês continuam juntos comigo, está todo mundo acompanhando? Ok, obrigado. Estou seguindo aí. Fernando Pimenta, prazer, obrigado por estar participando conosco. Frederico, né? Vamos seguindo. Bom, das soluções para ensino à distância, nós vamos começar a falar da solução que faz a gestão da aprendizagem e da entrega de conteúdos de treinamento para os alunos, que é o LMS WebAula. Essa é a nossa principal solução, no sentido que ela reúne todos os requisitos necessários para a execução de um projeto de EAD, seja ele de pequena, média ou alta capacidade, no sentido de número de treinandos, número de treinamentos disponibilizados. Então, nós vamos falar um pouquinho das características dessa solução, para que vocês conheçam quais são as suas principais funcionalidades. Bom, a primeira preocupação da nossa solução é com relação à acessibilidade, né? Fazer com que todos os públicos, mesmo aqueles que têm alguma necessidade especial, possa fazer uso das nossas soluções e ter a sua capacitação garantida. Então, o nosso LMS ele tem uma preocupação de fazer o tratamento das telas visando a questão da acessibilidade, e com isso ele dá a possibilidade para as pessoas que têm alguma necessidade especial de poder fazer uso do ambiente de ensino regularmente, assim como os demais colegas. Com isso, para quem tem deficiência visual total, a solução é compatível com leitores de tela. Então, à medida que o deficiente visual, né, a pessoa que tem alguma dificuldade visual, vá navegando pela solução, por exemplo, via teclado, à medida que os objetos vão se alternando na tela, um leitor reproduz em voz, né, na forma de voz, o que a pessoa estaria visualizando se ela não tivesse alguma deficiência nesse sentido. A parte de ampliação de fonte, para quem tem uma deficiência visual mais avantajada, e aí a ampliação de fonte, o alto contraste, visa atender esse público, né? Como eu disse aí, a navegação pelo teclado, para poder propiciar os acessos a todos os recursos, a parte de identificadores coloridos, ampliação de letras, botões, tudo isso com o intuito aí de preocupar com aquele público que necessita de um acesso diferenciado, um acesso especial. Então, eu achei por bem começar falando dessa característica, porque às vezes parece que não é uma preocupação, mas hoje cada vez mais as empresas exigem das soluções de EAD que elas tenham suporte à acessibilidade, e o LMS WebAula possui esse requisito. Bom, globalização, né, é outro item importante. Hoje nós temos muitos clientes que não têm projetos só no Brasil. Às vezes as empresas têm públicos externos, e com isso o LMS WebAula é fornecido nativamente em 4 idiomas. Então, tanto o idioma português quanto o inglês, o francês e o espanhol são línguas nativas que já vão disponibilizadas com a solução visando atender projetos globalizados. E outros idiomas são suportados na solução mediante solicitação, né?
mas nativamente o LMS é fornecido com esses 4 idiomas. Parte de browser, outro item importante, né? A nossa solução de EAD ela é acessível exclusivamente via browser. O Internet Explorer, o Chrome. Então, nós fizemos um tratamento para os browsers mais comuns de mercado, aqueles mais utilizados. Então, hoje a gente cobre o Internet Explorer, né? Toda a parte do Firefox, o Chrome e o Safari, que são os browsers mais comuns. E o único plugin, né, que a nossa solução exige para o funcionamento pleno é o plugin Flash, que normalmente já vem instalado, configurado na maioria desses browsers. E, com isso, a gente atinge um público quase que na sua totalidade, porque os principais browsers estão garantidos na solução. Falar um pouquinho para vocês agora em relação ao modo de acesso, né? Quais são as características do LMS Web Aula que permite que os projetos de EAD possam ter as suas características distintas, as suas características de acesso de alunos de forma separada por público e, com isso, garantir que esses alunos tenham o seu acesso conforme combinado. Então, assim, na questão de acesso, primeiro, o LMS fornece o acesso tradicional, onde o aluno vai informar um login e uma senha, e esse login pode ser por e-mail, pode ser por CPF, matrícula, número de chapa, qualquer item que o identifique dentro da sua corporação, dentro da sua instituição, né? E, acompanhado de uma senha, o acesso dele está garantido. Mas se o projeto houver necessidade de que o acesso seja feito de uma forma diferenciada, por exemplo, o acesso seja integrado a algum sistema que a empresa possui, onde o aluno primeiro acessa esse sistema para depois vir para o ambiente de ensino, isso também é possível, onde o aluno, a partir daí, ele não precisa se identificar dentro da nossa solução. Ele se identifica naquele sistema que a empresa determina como obrigatório e esse sistema integrado à nossa solução permite o acesso do aluno. O LMS também possui o acesso via leitor biométrico, então se tiver algum projeto de EAD onde o item de segurança de acesso seja um requisito primordial, a questão do leitor biométrico pode ser um diferencial habilitado na nossa solução para permitir esse acesso. Então, assim, a gente se preocupa em dar todas essas possibilidades para que os projetos de EAD não fiquem restritos ao login e senha tradicional da maioria dos sistemas. Pessoal, mais uma confirmação rápida. Até aí todo mundo me ouve? Posso prosseguir? Obrigado. Bom, falar um pouquinho também da parte de segurança, né? Um item que é um ponto de atenção forte, porque na medida que a gente tem projetos de ensino à distância, onde as pessoas estão sendo capacitadas, onde existe um acompanhamento dessa capacitação, garantir que essa capacitação está sendo efetiva, que realmente as pessoas que precisam acessar são aquelas que estão utilizando o sistema, é fundamental. Então, a nossa solução oferece uma série de configurações justamente para garantir a segurança do acesso, né? Então, algumas das características, a gente tem a configuração de bloqueio em caso de tentativas incorretas, né? A pessoa está insistindo em fazer o seu login e ela não está conseguindo por algum motivo, ou não é a pessoa autorizada. Se houver uma configuração habilitada nesse sentido, o sistema bloqueia esse acesso. Uma configuração para troca periódica de senhas, então você consegue, como gestor do projeto de EAD, determinar com que frequência os usuários terão que trocar suas senhas. Né? Caso o usuário esqueça o seu acesso, ele pode fazer uma redefinição da sua senha através da solicitação de um e-mail. Então, a pessoa está com dúvida, não está lembrando como que ela acessa a solução, ela solicita que seja enviada para o e-mail particular dela ou o e-mail corporativo dela, de acordo com o que tiver cadastrado, associado ao seu cadastro, né? Uma comunicação onde há uma redefinição da senha para que ele possa, a partir de uma senha nova, acessar a solução. As senhas também podem ser configuradas através da definição de força de senha. O que é isso? Você pode dizer que uma senha simples, somente com números, vai passar, ou você obriga que a pessoa combine caracteres e números, números e caracteres especiais.
Então, tudo isso é possível visando o item de segurança, né? Todas as senhas trafegam de forma criptografada, então ninguém consegue identificar e saber qual foi a senha utilizada. Esse é um outro item de segurança. Nem as pessoas da equipe técnica da web aula conseguem identificar a senha definida. Então, no caso de esquecimento, a redefinição é uma obrigatoriedade. E aí o sistema também possui recurso de lembrete de senhas. E para aqueles projetos que o item de segurança no tráfego das informações também é importante, o LMS Web Aula consegue trabalhar dentro do protocolo SSL, que é aquele mesmo protocolo que os Internet Bankings eles utilizam quando você está acessando o seu banco via internet, né? Que é um protocolo seguro para essa finalidade. Bom, outro item importante de uma solução de ensino à distância é possuir uma identidade visual rica em possibilidades, uma identidade visual que possibilite aí caracterizar o projeto de ensino à distância à identidade da própria empresa que concede e disponibiliza esse ambiente de ensino à distância. Então, a nossa solução ela possui uma flexibilidade através de possibilidades de banners diversos, banners rotativos, mudança de cores, logomarcas, justamente para que a identidade visual do ambiente de ensino seja aderente, né, seja compatível até mesmo com os demais sistemas que a empresa disponibiliza para que, para os usuários que já estão acostumados a utilizar outros sistemas da empresa, tenham uma primeira facilidade justamente pela afinidade aí com a identidade visual da solução de EAD, que também acompanha os demais sistemas. E aí, vendo um pouquinho mais da característica das telas de entradas da nossa solução de ensino à distância, né? Então, como vocês podem ver, eu tenho uma área de acesso aí com login tradicional, nesse caso, uma área central com banner, esses banners podem ser banners rotativos, então o próprio administrador do EAD cadastra as imagens e elas ficam se alternando aqui nessa tela de entrada, a parte da logomarca na parte superior, questão de cores. Então, aí um pouquinho, né, dos exemplos de interface visual que os projetos de EAD podem receber justamente para poder trazer essa comodidade aí para os seus usuários. Bom, a identidade visual, caso você tenha no seu projeto de EAD um público maior ou público segmentado, ela pode também se alternar de acordo com a segmentação do seu público. Imagina que você você pertence a uma empresa que tem projetos de EAD e seja um grupo de empresas, e seria interessante que para cada empresa desse grupo, os usuários pertencentes a cada empresa do grupo tenham no ambiente de ensino à distância uma identidade visual compatível com a empresa do grupo a qual ela pertence. Então, basta a gente segmentar esse público através do cadastramento de cada usuário e definir qual que é a identidade visual. E quando eu falo definir identidade visual, eu estou dizendo que toda a parte de cores, toda a questão de logomarca, se houver necessidade de mudança, aquela questão dos banners e outras características mais do sistema, vão se comportar de acordo com o perfil de usuário que está acessando a solução. Então, uma vez segmentado, você consegue ter múltiplas interfaces, né, justamente para poder atender esses públicos dentro da sua segmentação. E a entrega de conteúdos, quando a gente fala de entrega de conteúdos, a nossa solução ela permite você comunicar com o usuário de diversas formas, né, seja por uma área de notícias, onde ele acompanha tudo que está acontecendo no projeto de EAD ou na empresa, ou dos próprios treinamentos que essa pessoa tem que realizar, ou de pesquisas que ela tem que responder justamente para ajudar a evolução, né, no dia a dia desses projetos. E tudo isso é voltado também à segmentação. Então, a segmentação dos públicos ela é interessante porque ela permite uma versatilidade tanto na entrega visual quanto na entrega efetiva do conteúdo, porque o conteúdo fica mutante e sendo disponibilizado de acordo com o perfil, com o segmento de quem está acessando. E aí, como a gente está falando do perfil de quem está acessando, nada melhor do que a gente comentar quais são os usuários, né, os perfis de usuários que o LMS Web Aula suporta. Bom,
De forma inicial, ou seja, quando o projeto de EAD é implantado e o LMS é disponibilizado, ele possui como pré-carga, né, ou seja, inicialmente ele leva esses perfis de usuários. Então, ele leva um usuário cujo perfil é administrador geral, você tem os administradores de conteúdos, de comunicação, a parte dos monitores, tutores, professores, os coordenadores de treinamento e os alunos em si. Mas a solução não se restringe somente a esses perfis. Se você tiver necessidade de criar perfis específicos que não são contemplados dentro desses inicialmente fornecidos, a solução permite uma ampliação dos perfis através do cadastramento dos novos perfis. Mas a ideia desses perfis é justamente fazer um EAD, um ambiente de EAD que seja suportado por diversos públicos, né, e que cada público tenha a sua incumbência de exercitar dentro do ambiente as suas atividades. Com isso, a gente não precisa centralizar em uma ou poucas pessoas a administração, a gestão do ambiente de ensino. Falar um pouquinho da forma que a solução oferece para você rapidamente matricular os seus alunos nos conteúdos que eles precisam acessar. Então, as matrículas nos cursos ou nas disciplinas, né, ela pode ser individual, então você entra no sistema, você tem um conteúdo para ofertar para o seu público e você pode cadastrar aluno a aluno através de uma pesquisa na base cadastral de alunos. Você pode fazer isso de forma mais dinâmica através da importação de arquivos, então a gente chama isso de cadastramento em lote de alunos, né, a matrícula em lote, então você monta um arquivo, seja ele uma planilha, um arquivo do tipo CSV ou um arquivo TXT, e através da montagem do layout desse arquivo e dos alunos que ali estão presentes, você consegue rapidamente montar uma turma com um número grande de alunos sem a necessidade de fazer individualmente esse cadastro. Então, a possibilidade individual existe, eu posso fazer isso via importação de arquivos, eu posso fazer isso via integração, né? Imagina que você tem na sua empresa um sistema de ERP ou um sistema de RH, onde você queira que os alunos que vão fazer parte do EAD sejam os mesmos usuários ou os mesmos colaboradores que estão lá disponibilizados nesses sistemas. Você não vai ter que cadastrar e nem matricular um a um dentro da nossa solução. A solução apresenta serviços que a gente chama de web service, justamente para propiciar uma integração com outros sistemas e, com isso, toda a base rapidamente é alimentada sem a necessidade de intervenção humana. Se você tem no seu projeto de EAD um público visitante, aquele público que às vezes precisa conhecer o seu projeto de EAD, mas ele não faz necessariamente parte da instituição a qual o projeto de EAD está ligado, você consegue oferecer um cartão promocional, que é tipo um cartão que possui uma raspadinha, né, onde a WebAula fornece esses cartões para os projetos que requerem cartões, e a pessoa que recebe o cartão, ela tem uma área para raspar, ali ela tem um número, e esse número ela faz a identificação quando ela quer acessar o sistema, e você pode configurar quais os conteúdos ou quais áreas do sistema ela poderia conhecer através desse acesso via cartão. E uma outra modalidade de se inscrever os alunos nos treinamentos é a pré-inscrição, né? A pré-inscrição é uma maneira onde o próprio aluno se candidata, ele mostra a intenção de realizar o treinamento. Com isso, você não precisa fazer a matrícula, seja individual ou em lote desses alunos, porque os próprios alunos mostram a sua intenção de se pré-inscrever, e essa pré-inscrição ela pode ser de aprovação automática, mediante vagas na turma, ou você pode ter um workflow de aprovação onde pessoas aprovam os alunos que mostraram a intenção de realizar o treinamento. Bom, uma outra funcionalidade bastante interessante da nossa solução é a gestão descentralizada, né? O que é gestão descentralizada? Imagina que você tenha na empresa diversas unidades, essas unidades têm as áreas, e dentro dessas áreas, cada área tem o seu gestor responsável por essas áreas. E dentro das áreas, naturalmente, eu tenho os colaboradores. Você pode indicar, no momento de cadastrar todos os usuários no sistema, quem são os gestores
e fazer um vínculo desses gestores aos seus liderados. Com isso, você disponibiliza o projeto de EAD e passa também para o gestor de área a incumbência de acompanhar, de aprovar treinamentos, de fazer uma série de atividades, justamente para que o gestor de EAD não fique com a responsabilidade da gestão plena de todo o ambiente de ensino. Então, imagina que você tem aí uma empresa com 20 mil funcionários, todos esses funcionários divididos nas suas áreas, e ficaria impossível para um grupo de 1, 2, 3 pessoas executar um bom projeto de EAD com um acompanhamento constante. Com isso, você habilita a gestão descentralizada e o sistema começa a entender que determinados alunos são alunos que têm um perfil especial de gestor e, com isso, outras funcionalidades que não as presentes e comuns para os alunos tradicionais são disponibilizadas para esses gestores, pois além deles conseguirem fazer os seus treinamentos como alunos, eles conseguem fazer todo o acompanhamento dos seus liderados para poder ajudar na evolução aí, da aprendizagem de todas essas pessoas. Então, principais características da gestão descentralizada, né? Eu consigo cadastrar no sistema as equipes ou as unidades da empresa, eu consigo definir quem são os gerentes das unidades ou gerentes de equipes. Com isso, eles passam a ter relatórios por equipe, eles conseguem fazer a gestão de quem pode realizar treinamento ou não, em que época que esses treinamentos podem ser realizados, eles conseguem autorizar aquelas pessoas que se pré-inscreveram para os treinamentos, justamente para poder diminuir a carga de responsabilidade em cima da gestão do EAD. Pessoal, por favor, cheque verde rápido aí, se todo mundo continua me ouvindo bem. Bom, Andressa, Alan também me ouve bem. Na parte superior direita vocês vão encontrar uma funcionalidade que permite sinalizar se vocês estão conseguindo nos acompanhar. Frederico, Fernando, todo mundo? Ok, muito obrigado. Vamos prosseguir. Bom, nós já falamos aí um pouquinho da parte de acesso ao sistema, né? Falamos dos perfis de usuários, da forma de cadastrar esses alunos. Agora nós vamos falar um pouquinho da entrega dos conteúdos de treinamento, que é justamente a gestão dos cursos e das turmas que vão ser disponibilizados para que os alunos possam ter acesso aos conteúdos. Então, a primeira característica importante de um sistema de ensino à distância, de um LMS de ensino à distância, né, é justamente a compatibilidade com alguns padrões de conteúdo. Isso é muito importante e é uma preocupação como característica do LMS que vai suportar um projeto de AD que tem necessidade dinâmica de produção de conteúdo e disponibilização desses conteúdos. Então, assim, primeira característica é o conteúdo estar no padrão SCORM ou padrão ICC. O que é isso, gente? Para quem não conhece, não tem afinidade com essa parte. Quando você produz um treinamento e quer disponibilizar esse treinamento, você pode desenvolver o próprio treinamento através, por exemplo, de uma ferramenta de autoria, né? Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, ou você pode contratar um fornecedor especializado na produção de conteúdos. Esse fornecedor, como ele trabalha para várias empresas e as empresas possuem soluções de ensino à distância bastante diversificadas, existem alguns padrões na produção de conteúdos que fazem com que esses cursos tenham uma portabilidade para vários ambientes de ensino à distância. Então, e essa portabilidade se dá pela adoção de um padrão mundialmente conhecido, no caso, a gente cita esses dois padrões que são os mais conhecidos, que é o SCORM e o AICC. A nossa solução foi a primeira solução nacional compatível com o padrão SCORM e AICC. Hoje existem outras soluções compatíveis com esse padrão, naturalmente, né? Mas essa é uma característica e um ponto de atenção importante. O LMS que você vai utilizar, ele suporta o padrão SCORM. Se ele não der suporte ao padrão SCORM, você já tem uma limitação muito grande, porque eu vou dizer que 100% dos fornecedores, dos produtores de conteúdos do mercado, eles produzem conteúdos dentro desse padrão. Se o seu LMS não consegue interpretar o padrão, ele não vai conseguir importar aquele conteúdo para disponibilizar rapidamente para os alunos através das turmas que são montadas. Então, essa é uma característica que a nossa solução possui e é uma característica muito importante, né?
Além disso, você consegue fazer o upload individual de arquivos, né? Se você tiver um conteúdo que não está dentro do padrão SCORM, dá um trabalho maior, mas é possível também. Você consegue rapidamente fazer a importação de todos os conteúdos, desde que eles estejam no padrão que eu citei, né? Você consegue definir um conteúdo programático para a pessoa, antes de acessar o treinamento, conhecer bem qual é o objetivo, né? Qual que é o público-alvo, quanto tempo o treinamento dura, uma série de características que caracterizam aquele treinamento, né? Você consegue fazer, naturalmente, o cadastramento em lote para gestão de grandes escalas de treinamento. Você consegue associar o treinamento a avaliações de aprendizagem, toda a parte de certificação para os alunos que são aprovados, poder, via sistema de ensino à distância, extrair os seus certificados. E você consegue também controlar na nossa solução de ensino à distância os treinamentos presenciais, que é uma outra característica bastante interessante, né? Imagina que a sua empresa, além de ofertar treinamentos online, ela também tem a prática dos treinamentos presenciais. Você pode usar a nossa solução de EAD para controlar não só os treinamentos online, como também os treinamentos presenciais, onde você consegue lançar frequência, disponibilizar o certificado do treinamento presencial para que o aluno tenha que acessar o ambiente online e possa lá obter o seu certificado. Você consegue lançar as notas, ou seja, você consegue ter a performance desses alunos nos treinamentos presenciais. Com isso, você tem uma grande vantagem, você consegue unificar o histórico de treinamento da pessoa dentro do ambiente de ensino à distância. Ou seja, tanto treinamentos presenciais quanto online ficam todos centralizados. Se você precisar obter um currículo completo da pessoa na questão do treinamento, da formação, você controlando também os treinamentos presenciais, o ambiente de ensino à distância estaria contemplando essa visão na totalidade. Então, é uma alternativa bastante interessante que muitos projetos hoje utilizam. Bom, a gente está falando aí de treinamentos, né, da forma de entregar esses treinamentos, de disponibilização dos conteúdos. Agora nós vamos evoluir um pouquinho para um conceito importante, que são as trilhas de aprendizagem. Imagina que o seu sistema de EAD já está todo configurado, os alunos estão todos cadastrados, você já tem os treinamentos e você quer ofertar de maneira diversificada esses treinamentos. Uma das opções bastante interessantes no sentido de oferta de treinamento, quando a preocupação é treinar a pessoa visando uma evolução, um plano de carreira, ou um acompanhamento para suprir algum gap que ela apresenta na execução do seu trabalho, nada melhor do que você montar e ofertar uma trilha de aprendizagem que, na verdade, nada mais é do que um conjunto de atividades sequenciadas, né, que a pessoa terá que executar para ela conseguir uma determinada formação. Então, uma trilha de aprendizagem, por exemplo, ela pode ser formada por diversos cursos e quando o aluno realiza esse conjunto de cursos, aí sim ele está conseguindo concluir alguma formação dentro do sistema. Lógico que o curso individual, como eu mencionei anteriormente, ele pode ser disponibilizado, mas agora a gente está avançando um pouquinho para conhecer opções de ofertas de treinamento bastante interessantes, né? E uma delas são as trilhas de aprendizagem. Então, primeiro, né, o aluno está no sistema, ele tem uma visão das trilhas que estão disponíveis para ele, e à medida que ele resolve acessar uma trilha, ele tem toda a identificação dessa trilha, né? Uma identificação visual, uma parte descritiva da trilha, e logo em seguida ele começa a conhecer qual que é o roteiro, qual que é a sequência de treinamentos que ele precisa executar justamente para ele ter a trilha na sua totalidade completada. Então, você pode combinar tanto atividades formais, ou seja, atividades que ele vai fazer através do sistema, quanto atividades informais para que ele consiga executar a sua trilha na plenitude. Ora, mas o sistema também permite controlar atividades informais? De que forma? É possível sim. Você imagina que você montou uma trilha onde a pessoa teria que fazer um curso, logo em seguida ela teria que simplesmente substituir algum cargo de liderança na empresa para ela dizer que ela cumpriu mais uma etapa da trilha. Então o sistema permite o cadastramento dessas ações que a gente chama de ações informais, e a pessoa vai, através de um cheque, ela sinaliza que cumpriu aquela etapa e alguém consegue validar se aquilo realmente
foi executado. Então, as trilhas da solução da web-aula, ela permite você combinar ações formais, treinamentos, um vídeo que a pessoa tem que assistir, um fórum que ela tem que participar, com as ações informais, que seriam ações como a que eu citei, a participação num evento externo, coisas que não estão controladas necessariamente dentro do ambiente de ensino, mas que podem constar como composição da trilha, e com isso a pessoa afirmando que executou aquela etapa, a etapa é concluída dentro da trilha. Então vocês estão vendo aí a parte visual inicial da trilha, aqui uma sequência, né, dessa trilha, então seria uma trilha composta por um curso, depois ele tem um vídeo para fazer, ele volta a fazer um curso, depois ele teria que conhecer um determinado artigo, ele teria que ler um livro. Então são ações encadeadas justamente visando aí ou evoluir a pessoa para um plano de carreira, né, capacitá-la dentro de uma visão de carreira, ou então para suprir algum gap dentro da sua execução de atividades no dia a dia. Bom, aqui a tela final, né, daquela trilha que estava sendo apresentada. Bom, lá atrás eu falei um pouquinho, né, da possibilidade da gestão de cadastro de alunos, mas vou só reforçar um pouquinho aqui a questão da possibilidade, né? Então, voltando, aquele cadastro manual, a parte de importação de arquivos, eu acho muito importante frisar essas possibilidades, gente, porque dá uma ideia da dinâmica que você consegue aplicar ao seu projeto de EAD, mesmo diante de um público bastante extenso, onde a sua empresa tem inúmeras pessoas, e você ficaria imaginando como trazer todas essas pessoas para o ambiente de ensino, né? Então, além da importação de arquivos, a integração com outros sistemas através de serviços, e ainda existe uma outra possibilidade que eu não mencionei lá atrás, que seria o autocadastramento. Você tem um projeto de EAD cujo público é um público indefinido. Você quer abrir para um público que possa se autocadastrar e, mediante aprovação ou através da configuração de aprovação automática, essa pessoa possa fazer parte já do sistema, ter acesso e, inclusive, ter conteúdos de treinamento para acessar. Bom, quando a gente está falando aí de gestão de treinamentos, né, de ofertar treinamentos, a gente pensar nas possibilidades de comunicação com os alunos para motivá-los a realizar o seu treinamento é uma característica fundamental. Então, a solução ela tem que possuir recursos de envio de comunicados, que esses comunicados cheguem nas caixas de e-mails dessas pessoas, mas a gente sabe que, às vezes, nem isso é suficiente para alertar uma pessoa de que existe um treinamento disponível, que esse treinamento tem um período de realização, e com isso a nossa solução oferece, além de outros diversos meios de comunicação que são motivacionais, né, no sentido de atrair os alunos para que eles possam fazer os seus treinamentos, ela também possui um outro recurso que tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo, né, que é o envio de SMS. Então você consegue configurar eventos na solução e dizer em que momento que esses SMS vão ser disparados. Então imagina o seguinte, você vai configurar que todas as turmas criadas com os seus respectivos alunos matriculados, esses alunos, no momento que eles são matriculados, eles precisam receber um e-mail e também um SMS para ele ficar atento em relação ao treinamento que está sendo disponibilizado. Feito isso, o sistema dispara esses SMS para que o nível de aderência aí dos alunos possa ser maior, uma vez que a gente está usando mecanismos de comunicação que são mais efetivos. Ou então você queira que o sistema dispare um SMS toda vez que o aluno conclui um treinamento para avisá-lo que o certificado dele está disponível. Então, assim, a solução possui funcionalidades através das quais você configura a forma como você quer atingir o público e de que maneira. E pode ser por e-mail, por SMS e outras modalidades, mas o SMS era uma que eu gostaria de enfatizar aqui como ponto de atenção. Outro quesito importante, né, quando você tem um ambiente de ensino, é falar sobre a forma de avaliar como que está o aprendizado do aluno, né? E a nossa solução ela é bem rica na parte de avaliação de aprendizagem, justamente para poder propiciar aí dentro do ambiente de ensino uma apuração bem condizente com a performance que os alunos estão tendo. Então, na parte de avaliação de aprendizagem, você pode montar as provas tradicionais, né, as avaliações que os treinamentos
precisam apresentar para os alunos. Você consegue determinar, inclusive, que um treinamento vai ter uma ou várias avaliações, e você consegue indicar em que pontos do treinamento essas avaliações vão aparecer para o aluno. Além de uma prova, você pode aplicar um pré-teste. O que é o pré-teste? Imagina que você queira avaliar qual que era o nível de conhecimento dos alunos antes de começar um determinado treinamento, e ao final do treinamento você quer comparar qual que foi a evolução dele. Então o pré-teste é uma ótima técnica para isso. Ele faz uma provinha inicial, ele ainda não viu o conteúdo, e essa prova dá um resultado que seria o conhecimento que ele tem naquele instante. Quando ele termina o treinamento, né, e viu todo o conteúdo, ele realiza uma nova prova e o sistema consegue te exibir uma comparação que a gente chama de ganho de conhecimento, para mostrar o quanto que a pessoa evoluiu após realizar o seu treinamento. Além disso, você consegue avaliar os alunos através da aplicação de trabalhos práticos, né? Você consegue propor via sistema um trabalho, o aluno executa esse trabalho, posta no sistema, tem toda uma parte de correção de trabalhos, é uma outra forma de pontuar e avaliar os alunos, né? Você pode inserir exercícios entre os conteúdos de treinamento também. Esses exercícios podem valer nota ou não, se é simplesmente práticas de aprendizagem. E você pode também cadastrar avaliações do tipo quiz, né? Aqueles quiz que a gente vê hoje em diversos sites aí. A nossa solução também permite você configurar um quiz como uma forma mais descontraída de avaliar os alunos. Todas essas possibilidades estão disponíveis aí através do módulo de avaliação da solução. Bom, outra forma interessante que o LMS possui de você motivar, de você atrair os alunos, que é o programa de incentivo. O programa de incentivo é uma área do sistema onde você consegue cadastrar uma premiação, né? Você consegue cadastrar prêmios mediante pontuações que o aluno vai recebendo, e você consegue configurar em que situações que ele recebe ou perde pontos. Então fica uma dinâmica muito interessante, que você pode configurar, por exemplo, assim, olha, toda uma vez que o aluno concluir um treinamento, ou seja, ele fez o treinamento na sua plenitude, ele vai ganhar 5 pontos. Mas você pode configurar também que toda vez que ele concluir um treinamento, mas concluir com um aproveitamento, uma avaliação final, com média final acima de 70%, que seria um bom aproveitamento, ele vai ganhar 7 pontos. Ou toda vez que ele desistir de um treinamento, não concluir, ele vai perder 3 pontos. Então, assim, são exemplos de pontuação que você pode configurar através do sistema, para que o aluno vá compondo um extrato de pontos, e à medida que ele obtém pontos suficientes, ele pode trocar por prêmios que são disponibilizados no próprio sistema, na forma visual e de solicitação. Então, o aluno vê quantos pontos ele tem no seu saldo, ele vê que prêmios estão disponíveis, e se ele achar que é o momento de fazer uma troca, ele faz uma requisição, e o gestor de EAD recebe essa requisição indicando que o aluno trocou determinados pontos por um determinado prêmio que estava disponibilizado dentro do sistema. Algumas instituições acadêmicas, por exemplo, usam esse módulo para dar incentivo, como, por exemplo, desconto em matrícula, desconto em mensalidade, desconto em renegociação em caso de débito, uma série de formas justamente para quê? Para motivar o aluno a participar dos treinamentos e das diversas ferramentas que o ambiente de ensino oferece, como fórum, como enquetes, como outras modalidades de avaliação e de acompanhamento da aprendizagem, como forma de incentivo para ele obter os pontos e poder fazer a troca desses pontos. Então, esse é um módulo motivacional também bastante interessante, usado nas estratégias para atrair os alunos e fazer com que eles participem mais efetivamente. Bom, gente, como ferramenta de colaboração e comunicação, né, que é um quesito muito importante de uma solução de ensino à distância, a nossa solução ela apresenta diversas formas de você se comunicar com os alunos e dos alunos comunicar com seus colegas, com seus tutores, com seus professores, monitores, de forma bastante eficiente. Então, a solução possui uma área de fórum de aprendizagem. Mais à frente, como é uma ferramenta bastante importante, eu vou falar um pouquinho de fórum e mostrar quais são as características do nosso fórum, né? Eu falei aí da comunicação via SMS, então o SMS é uma outra modalidade de comunicação. Você pode montar dentro do ambiente comunidades, onde você monta grupos
tenham atividades afins e esse grupo consegue trocar experiências, executar uma série de atividades dentro do recurso de comunidades. Você consegue se comunicar com os alunos através da emissão de pesquisas no ambiente, onde rapidamente eles colocam, né, o seu ponto de vista em relação ao que está sendo questionado. Você pode disponibilizar para esses alunos uma área de blog, então cada aluno que interessar pode criar o seu blog, compartilhar com os colegas interagem, né, dentro do funcionamento normal do blog. A ferramenta possui uma série de gatilhos de disparos de e-mails motivacionais para atrair esses alunos. Você tem uma área de notícias para comunicar ao aluno constantemente sobre tudo que está ocorrendo no projeto de AD, na instituição a qual ele pertence. Você tem também uma área de wiki para poder fazer a consolidação dos conhecimentos que são importantes e que precisam ser debatidos dentro da solução de ensino à distância. Você tem uma área de central de mensagens que é tipo um webmail, né, para que os alunos possam se comunicar dentro da própria solução. Então, esse webmail ele funciona dentro do ambiente de ensino e ele é como um e-mail tradicional, com todas as funcionalidades de responder, encaminhar, anexar. Então, aquelas características que vocês estão acostumados a usar no dia a dia, nos envios de e-mails, a central de mensagens que funciona dentro do ambiente de ensino apresenta todas essas características. Ele tem uma área de newsletter para você fazer um disparo de um comunicado em massa para os alunos de forma específica e exclusiva. E também a nossa solução faz uma integração com redes sociais para que o assunto rede social esteja presente também dentro do ambiente de ensino à distância. Para você ter um ambiente de conteúdo também bastante enriquecido, é importante que a solução de ensino à distância ofereça áreas onde você possa disponibilizar esses conteúdos, né? Então, além do treinamento em si, você pode disponibilizar materiais complementares que vão ajudar no entendimento daquilo que está sendo treinado e de que forma que a solução do LMS Web Aula oferta isso. Ela oferece possibilidade de você disponibilizar arquivos através da biblioteca virtual, que é uma área associada ao treinamento. Você pode ter uma área de videoteca, onde você disponibiliza uma série de vídeos que dentro da nossa solução se chama Web TV, ou você tem uma área que a gente chama de mídias digitais, que reúne todas as principais mídias que o sistema possui, sem necessariamente essas mídias estarem atreladas a um determinado conteúdo de treinamento. Então, seria um repositório de arquivos do ambiente de ensino à distância como um todo. A gente chama essa área de mídias digitais. Ela tem um funcionamento similar à biblioteca virtual, mas a diferença é que a biblioteca virtual você disponibiliza arquivos relacionados a um determinado treinamento. Então, ou seja, cada treinamento pode ter a sua biblioteca virtual. No caso das mídias digitais, é um repositório maior, onde todos os arquivos são disponibilizados. E aí um pouquinho da interface visual desses recursos que eu citei, né? Então aqui a gente tem acesso visual à biblioteca virtual do aluno, então ele tem aqui 3 arquivos disponibilizados, os arquivos cuja extensão são conhecidos, né? Planilhas, documentos feitos no Word, arquivos do tipo PDF, arquivos compactados, tudo isso é identificado de forma fácil através de ícone, mas outros arquivos com extensão não tão conhecidos também podem ser disponibilizados. Na biblioteca virtual, e como eu mencionei há pouco, a biblioteca virtual ela está ligada a um treinamento, ou seja, eu devo disponibilizar arquivos que sejam condizentes com o conteúdo de determinado treinamento. Essa aí é uma visão daquela área onde eu coloco vídeos, a Web TV, então eu consigo criar todo o meu acervo de vídeos, né? E o aluno consegue ter uma sinopse, uma identificação do vídeo que ele vai assistir, ele consegue fazer um ranqueamento desse vídeo, né? Eu tenho aqui uma área de estrelinhas, ele consegue rapidamente qualificar os vídeos para criar um ranking dos melhores vídeos, para que isso também passe a ser informação útil para outros alunos que acessam a mesma área. Então, são recursos que se unem, né, como força para que a entrega de conteúdo dentro do ambiente de ensino à distância seja a mais dinâmica possível. Aqui uma visão daquela área que eu chamei de mídia digital, que é um repositório do sistema não atrelado a treinamentos,
Então, mais uma vez, os arquivos são colocados, os alunos também conseguem ranquear esses arquivos para que esse ranking dê uma identificação para os demais alunos que aquele arquivo é um arquivo que está sendo muito acessado. O sistema controla quem está fazendo o download, então o gestor de AD consegue saber por arquivo quantos downloads foram feitos, quem fez esses downloads, quando eles foram realizados. Tanto os arquivos das mídias digitais quanto os da Web TV ou da biblioteca virtual, todos eles são monitorados justamente para propiciar um acompanhamento e sentir qual está sendo a aderência daquele material na visão dos alunos. A visão do fórum, né? O fórum é um item que eu considero uma ferramenta hoje bastante importante para fazer a disseminação do conhecimento, então eu vou falar um pouquinho mais adiante, mostrar telas específicas do fórum, então a gente volta a falar de fórum. Uma visão aí daquela área de comunidades que eu citei, né? Você consegue pegar grupos de alunos e agrupar esses alunos em comunidades. E aí os alunos dentro da sua comunidade, ele tem toda a liberdade de interação com seus colegas daquela comunidade, trocar arquivos, compartilhar agendas de eventos que eles gostariam de participar juntos. Então a comunidade é uma área de social learning, mas ao mesmo tempo voltada para a interação entre o grupo, e você consegue ter diversas comunidades dentro de um ambiente único de ensino à distância, justamente para que você não precise criar necessariamente grupos muito grandes. O blog, né, aquela visão de como um aluno pode montar um blog, eu tinha citado atrás a ferramenta do blog. Então o aluno monta o seu blog, compartilha com os colegas conseguem interagir. A central de mensagens, né, que é aquele webmail que funciona dentro da solução, então ele tem pasta de mensagens novas, quais as mensagens que ele enviou, as mensagens que já foram excluídas, ele consegue organizar essas mensagens dentro de pastas. O sistema identifica por ícones, né? Se a mensagem é de um colega, se a mensagem é de tutor, ou se a mensagem é uma advertência do próprio sistema, justamente para poder facilitar a comunicação. Bom, na parte de suporte aos alunos, né? Outro item importante, se você tem um ambiente de ensino, ele tem que ter ferramentas caso o aluno tenha dúvidas, e precisa ter pessoas para normalmente esclarecer essas dúvidas, mas a nossa solução tenta propiciar áreas também que visam fazer, na medida do possível, né, o autoesclarecimento. Então a gente tem uma ferramenta que a gente chama de verificador de compatibilidade, que é uma solução dentro do ambiente de ensino para o aluno poder testar se o seu ambiente, né, o seu computador, a sua banda de internet, o seu áudio, uma série de requisitos está funcionando adequadamente, né? Se o aluno tem dúvida em relação a alguma funcionalidade, pode ser disponibilizado um manual onde ele encontra um descritivo de cada funcionalidade. O sistema possui um tutorial interativo, onde o aluno consegue visualizar para as principais funcionalidades como que elas se comportam. Então, esse tutorial é interessante para que os alunos tirem as suas dúvidas. Aquelas dúvidas mais frequentes, eu posso reuni-las todas numa área de FAQ, e também uma área de Fale Conosco, onde um e-mail é enviado para a equipe de gestão, ou para o professor, ou para outras áreas que forem assim configuradas para receber esses comunicados, e com isso o esclarecimento de dúvidas é realizado diretamente para o aluno. Lógico que o ambiente de ensino à distância, tão rico em funcionalidades, né, em administração de treinamentos, precisa possuir uma característica de dar informação, de fornecer informação de como é que está o desempenho, como é que está a evolução do projeto de ensino à distância, né, tanto informações sintéticas quanto analíticas, né, tanto informações de acompanhamento do dia a dia, quanto aquelas formações gerenciais. E a parte de relatórios do LMS Web Aula, eu vou mostrar um pouquinho adiante um pouco da característica dos relatórios. É fundamental a solução apresentar uma gama de relatórios que cubra todas as funcionalidades que estão sendo ofertadas. E essa é uma característica do nosso sistema. Então, tanto do lado do aluno quanto do lado do administrador, essa visão de relatórios e de acompanhamento da evolução do ambiente de ensino é bastante eficiente
por conta dos dados e das informações disponibilizadas nesses relatórios. Então, a gente possui relatórios gráficos, relatórios textuais, a gente vai poder visualizar isso um pouquinho na sequência. Falar um pouquinho também da parte de redes sociais, né? Eu citei lá atrás como ferramenta de comunicação as redes sociais, e as redes sociais estão presentes no LMS Web Aula. Então, de que forma, né? Você consegue primeiro configurar quais redes sociais você gostaria de disponibilizar, as principais estão cobertas, né? Então, o Twitter, o LinkedIn, o Google+, o YouTube, né? Todas essas mais conhecidas são disponibilizadas aí e você pode configurar quais delas você gostaria de ofertar acesso para os alunos. Então, quando você configura as redes sociais, o sistema já apresenta para o aluno quais as redes que estão vinculadas ao ambiente de ensino, e na parte inferior você consegue destacar, né, os feeds de notícias, aquelas notícias que estão mais presentes nas principais redes sociais, de formas que elas já são exibidas. Então, com isso, você consegue, por exemplo, criar um projeto, uma fanpage numa rede social, por exemplo, associada ao projeto de ensino à distância, ou uma rede social da própria instituição, e compartilhar aqui de forma que, pelo ambiente de ensino à distância, os alunos têm todas as notícias mais atuais daquela rede social sendo exibidas e acessadas de forma bem prática. Então, aqui uma visão expandida, né, daquela área inferior, onde eu tinha destaque aí, por exemplo, para o Facebook, para o Twitter, e as notícias mais atuais estão sendo exibidas. Bom, gente, voltando aí à parte de acompanhamento do ambiente, seja pelo perfil do aluno ou seja pelo gestor do EAD, né? Eu citei há pouco a questão dos relatórios, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de como é que alunos e gestores conseguem fazer o acompanhamento do ambiente de ensino através de uma forma visual, através de uma forma gráfica, né, e estatística, para justamente propiciar uma análise rápida. Então, assim, pensando primeiro no perfil do aluno, né, que é importante que o aluno também tenha uma ciência de como é que está a sua performance dentro do ambiente de ensino. Então, a nossa solução oferece o dashboard do aluno, cujo objetivo é apresentar para esse aluno uma visão da sua performance dentro do ambiente. Então, o aluno, uma vez que ele acessa o seu dashboard, ele consegue, através de uma visão gráfica e através de indicadores, acompanhar como é que está a sua performance no ambiente. Então, é uma área bastante dinâmica, onde eu tenho uma área de exibição de um gráfico, né? E eu tenho vários indicadores na parte inferior. Então, se ele quer acompanhar a questão de acesso, de logins que ele está fazendo no ambiente, ele consegue rapidamente, através de um clique, ter um gráfico, de acordo com o período que ele está analisando, de perceber se ele estava assíduo, se ele estava fazendo um acesso frequente ao sistema ou não. Ou se ele quiser acompanhar a performance dele dentro dos treinamentos, né, ele consegue, através de cliques, visualizar graficamente como que o sistema esperava que ele tivesse se comportando em relação à execução dos treinamentos e como, de fato, ele está executando a sua participação nos treinamentos. Então, essa é a visão que o aluno tem do dashboard, né? Então, aquela área gráfica, eu estou dando um destaque aqui, ela pode ter gráfico de linha, gráfico de coluna, de pizza, e rapidamente, através de clique nos indicadores e da mudança de período analisado, o próprio aluno consegue ter uma visualização e um acompanhamento da sua performance dentro do ambiente que ele participa. E para a parte administrativa, né, tanto os gestores de AD quanto os tutores, se assim for possível, né, se você permitir que os tutores, professores também tenham acesso aos relatórios, ou também para aqueles gerentes de equipe naquela gestão descentralizada que eu citei lá no início da nossa apresentação, todos os relatórios estão disponíveis para esse público e os relatórios são bastante diversificados, né? Então eles combinam informações gráficas com informações textuais, dependendo da natureza do relatório, justamente para poder permitir um acompanhamento próximo de como que o seu projeto de AD está evoluindo. Então, a parte dos relatórios aí, o sistema possui hoje acima de 70 relatórios,
justamente para que cada relatório traga uma visão específica dentro dos filtros que cada um possui, justamente para você ter um controle maior da execução do projeto. Bom, ferramentas agora da parte dos tutores, né? Vamos falar também de um público bastante importante dentro dos projetos de EAD, que são os monitores tutores. Né? Hoje, grandes projetos de EAD para suporte aos alunos, né? Para ter o tira-dúvida, ter uma facilidade rápida de atendimento ao aluno, costuma associar profissionais cuja função dentro do sistema é executar a função de tutor ou de professor para determinados treinamentos. E o nosso sistema possui ferramentas que acompanham a gestão da performance desses tutores dentro do ambiente. Então, uma vez que o professor acessou, né, e através de configuração prévia, ele consegue ter uma visão de como que a instituição que o contratou espera que ele faça acesso e acompanhamento das diversas ferramentas que ele tem que acompanhar e em relação ao que ele de fato está desempenhando. Então, esses diversos gráficos que vocês estão vendo aqui, né, esses gráficos do tipo, né, de um termômetro, é justamente para dar uma visão rápida em relação a alguns quesitos que ele precisaria ficar atento. Então, por exemplo, se ele tem que ter uma frequência de acesso para poder fazer o seu trabalho de atendimento aos alunos, eu posso estar apurando e mostrando para ele se ele está dentro do aceitável, se ele está abaixo, justamente para que o próprio professor se monitore. Se, por exemplo, ele tem que responder a participação que os alunos estão tendo no fórum, então eu consigo fazer uma indicação aqui se ele está fazendo, né, as suas participações, as suas respostas aos alunos de forma satisfatória ou não. Então, a ideia desse painel é justamente propiciar um acompanhamento do próprio docente, como também dos coordenadores desse docente em relação à performance que esses profissionais estão tendo no ambiente, justamente para poder equilibrar a expectativa que a empresa tem em relação à execução dessas atividades. Bom, lá no início da nossa apresentação, né, eu falei das soluções, falei do LMS, né, a gente passou aí por diversas funcionalidades, e agora nós vamos falar de uma solução que possui funcionalidades similares, mas que tem o objetivo de atingir aquele público que necessita de mobilidade, e essa solução é o LMS Mobile. Então, tudo que eu mostrei até agora era uma solução cujo objetivo era ter o seu acesso através do desktop, né? Sejam computadores tradicionais, seja através de notebooks. Mas se você tem necessidade de estender o acesso ao LMS de forma que as pessoas consigam acessar através de tablets, através de smartphones, isso é possível com a solução da WebAula? Sim, a WebAula possui uma ferramenta batizada de LMS Mobile, que propicia o acesso dos alunos também, não só pelo notebook, mas também através dos dispositivos móveis. Vamos conhecer um pouquinho. Então, primeiro, né, a característica. Ela está disponível de forma nativa para iPhone e iPad, né? Então, tanto o iPhone quanto os tablets aí, o iPad, né? Quem tem tablet e iPad pode fazer acesso à nossa solução. E aí a gente já tem uma visualização de como é que a interface aparece para o aluno na hora que ele quer executar o treinamento dele. Nós vamos falar um pouquinho das funcionalidades na sequência, mas aqui é uma identificação visual de como dentro do seu tablet aparece visualmente o acesso à solução. Bom, além dos usuários aí os usuários Apple, né, do iPhone, do iPad, a gente também consegue atingir o público que tem soluções Android. Então, tanto tablets quanto smartphones Android conseguem acessar o LMS para poder realizar suas diversas atividades que nós vamos conhecer na sequência. E aí você tem um visual, né? Lá a gente estava vendo há pouco a solução sendo carregada dentro de um tablet, e aqui a gente tem aquela mesma solução agora sendo disponibilizada numa tela menor, no caso numa tela de um smartphone, mas mesmo assim o aluno consegue rapidamente ter acesso às principais funcionalidades, porque as nossas soluções se comportam de acordo com o dispositivo que ele está utilizando no momento.
Bom, primeiro característica que é fundamental numa solução para dispositivo móvel é a questão da usabilidade e da interface, né? A interface ser uma interface bastante clean, uma interface cujos elementos visuais sejam de fácil associação à sua funcionalidade, é de fundamental importância, e essa é uma preocupação que a gente teve. Então a gente considera que a nossa solução mobile ela tem uma usabilidade bastante interessante. Por quê? Porque todos os recursos estão na tela principal. Então, apesar do aluno aqui ele estar acessando um conteúdo de treinamento, ele consegue, na parte inferior, acessar a sua central de mensagens, se ele quer mandar mensagem para os colegas, ele consegue ver todo o seu histórico de treinamentos, ele consegue, na barra lateral, dentro desse conteúdo, participar de um fórum, ele consegue participar da biblioteca virtual e ver quais os arquivos estão disponíveis. Então, através das funcionalidades disponíveis na interface principal, rapidamente os alunos conseguem acessar aquilo que ele deseja. Bom, quais são os recursos que estão disponíveis no LMS Mobile? Né? O LMS Mobile, ele trouxe para dentro da solução os principais recursos do LMS Enterprise, que foi o LMS que eu estava apresentando para vocês há pouco com aquelas diversas funcionalidades. Então, primeiro, ele permite que o aluno faça o treinamento através do seu dispositivo móvel. Só que aí entra um requisito que não é um requisito da web aula, e sim dos dispositivos móveis, é que esse treinamento esteja desenvolvido em HTML, que é uma linguagem tradicional, né, das páginas web da internet, ou se o treinamento requer uma ludicidade, uma interação e recursos visuais mais aprimorados, que ele seja desenvolvido em HTML5. O tema HTML5 é um tema bastante atual, né, como tecnologia alternativa aos treinamentos em Flash. Acredito que seja de conhecimento de todos, ou se não da maioria, que os dispositivos móveis, né, tanto da linha Android quanto da linha Apple, eles têm restrições, ou seja, eles não exibem conteúdos que sejam desenvolvidos em Flash. Então, a nossa solução consegue disponibilizar o treinamento desde que o fornecedor de treinamento da sua empresa, ou se o treinamento foi desenvolvido dentro da própria empresa, se houve uma preocupação que esse treinamento tenha sido desenvolvido usando o HTML5. O recurso fórum, central de mensagens, biblioteca, a parte de entrega de trabalhos e todo o histórico de treinamentos são outras funcionalidades que também estão presentes no LMS Mobile. Gente, qual que é o entendimento que todos precisam ter? O LMS Mobile ele é uma extensão do LMS Enterprise. O que significa isso? Você consegue começar um treinamento usando o seu notebook ou o seu desktop e continuar esse treinamento num tablet ou num smartphone. Ou seja, apesar de serem soluções distintas, os conteúdos que são exibidos são os mesmos presentes em ambas as soluções, porque não poderia ser diferente, né? Então, os treinamentos que estão disponíveis e são feitos em HTML5, eles aparecem tanto na solução Enterprise, e você consegue visualizá-los lá no seu desktop ou no seu notebook, quanto também se você acessá-los via tablet ou via smartphone, ok? Bom, um pouquinho mais de visualização das telas, né? Aqui a gente já tem uma tela onde o aluno está conseguindo ver todo o conteúdo programático, né? Como é que está dividido o treinamento em si. Ele consegue visualizar na parte superior uma barra de progresso, ou seja, quantos por cento ele já realizou daquele treinamento. Como eu disse, do lado direito ele tem uma barra para poder acessar a biblioteca, o fórum, a parte de trabalhos, que eu comentei lá atrás também, que é uma modalidade de pontuação que pode estar disponível junto do treinamento. E na parte inferior, ele consegue ter acesso a outras áreas da solução que não sejam ligadas diretamente aos treinamentos, como, por exemplo, a central de mensagens. Então, via dispositivo móvel, ele consegue mandar mensagem para o seu tutor, para o seu professor, consegue mandar mensagem para os colegas, porque aquela central de mensagens que eu comentei lá atrás é disponível também através da interface móvel. Aqui o aluno já está realizando o seu treinamento, então ele já está dentro de um conteúdo de treinamento.
Está sendo exemplificado aqui, a barra de progresso veio para a parte inferior agora e o conteúdo todo está sendo exibido. O requisito aqui é que o conteúdo esteja em HTML5, como eu mencionei há pouco. Bom, aqui um pouquinho da visualização da interface do fórum, né? Então o aluno consegue rapidamente saber dos fóruns que ele participa, quais são os tópicos que estão sendo mais visitados ou mais participados, e a partir do momento que ele queira ver todo o detalhamento da participação que ele já fez dos seus colegas, e inclusive participar a partir daí, ele consegue ter acesso, mesmo usando um iPad ou um tablet Android ou mesmo um smartphone, seja ele o smartphone Android ou o próprio iPhone. E aqui também uma visão aí da parte de entrega de trabalhos, né? O recurso de trabalho, o aluno consegue visualizar que tem um trabalho disponível, quantos pontos esse trabalho vale, se ele já teve o seu trabalho corrigido, ele consegue baixar o arquivo do trabalho para conhecer com mais detalhes. Isso tudo via tablet, né? Ele consegue baixar o arquivo, como os arquivos normalmente têm extensões conhecidas, ele consegue inclusive abrir esse arquivo dentro do seu dispositivo móvel, trazendo toda uma série de facilidades aí para que o aluno rapidamente acesse essa funcionalidade. Aí, como eu mencionei, né, uma visão da solução sendo exibida no smartphone, no caso aqui do iPhone. De novo, a versão dela instalada no iPad, né? Então, isso é importante entender. Hoje, os dispositivos, né, os principais dispositivos, tanto Android quanto da linha Apple, eles possuem aplicativos. E a WebAula possui o seu aplicativo disponível gratuitamente nas lojas correspondentes a cada uma dessas tecnologias. Então, se você for na Apple Store, ou se você for no Google Play e procurar por WebAula, você vai achar o aplicativo da WebAula lá, e uma vez instalado o aplicativo, desde que você tenha cadastro associado a algum projeto de EAD, você consegue fazer o seu acesso. Então, aí a visão dos dispositivos Android, como eu mencionei. E aí, um resumo, né, das funcionalidades que cada uma dessas tecnologias apresenta. Então, você consegue fazer o seu acesso, né, o login, aquele dashboard, que é aquela área gráfica, está disponível também, no caso do iPhone e do iPad. É um recurso ainda em desenvolvimento para Android, mas todos os demais recursos estão presentes nas duas soluções. Então, a parte de mensagens, toda a parte de histórico de treinamentos, os conteúdos dos treinamentos, né? A parte de avaliação de aprendizagem, biblioteca virtual. Então, era um pouquinho aí da visão do que cada um tem disponível. Então, gente, falado aí do LMS Mobile, agora nós vamos comentar um pouquinho sobre o Live Player. Que solução é essa Live Player? É a solução que nós estamos usando nesse momento que permitiu aí que a gente fizesse esse encontro através dessa conferência web, né? Então, o Live Player é uma solução que permite reunir pessoas de forma síncrona, né, no mesmo momento, e essas pessoas podem ser reunidas por encontro de uma webconferência, de uma reunião, que é o nosso caso, ou eu poderia usar a solução para configurar para a transmissão de um evento, onde eu tenho um grande público, mas onde esse público não deva ter necessariamente uma participação efetiva através de uso do microfone. Ou seja, imagina que eu queira transmitir um vídeo para um público de 800, 1.000, 2.000 pessoas. Eu posso configurar a solução para essa finalidade. Então, ela serve para transmissão de eventos e para um web meeting, que é a modalidade que ela está sendo utilizada com vocês nesse instante. Então, vou conhecer um pouquinho dos recursos aí do Live Player, que vocês estão já parcialmente utilizando das funcionalidades dele. Então, primeiro, quando o evento ainda não está disponível, para quem chegou um pouquinho antes das 10, deve ter encontrado essa interface, que é uma interface que a gente chama de sala de espera, né? Ou seja, momentos antes eu tenho um reloginho fazendo a contagem regressiva e no determinado momento que o evento está marcado, todos têm acesso ao palco do evento para que a reunião possa ser iniciada. Bom, uma vez que
todos estão já participando do evento, eu tenho o Live Player dividido em algumas áreas específicas, né? Então, no caso do nosso evento hoje, eu tenho na área central uma apresentação de slides, eu tenho à direita uma lista de participantes e eu tenho abaixo um chat. Mas o Live Play é uma ferramenta que possui outras funcionalidades bastante interessantes que eu posso disponibilizar de acordo com a estratégia daquele momento que está sendo usado para reunir as pessoas. Então, imagina que a gente precisasse agora também compartilhar as câmeras de todo mundo que está presente. Então, eu consigo, de forma fácil, como apresentador, trocar a interface para que outros componentes passem a fazer parte da interface e, a partir do momento que eu autorizo, essa interface troca para todos os participantes. Eu vou fazer uma troca do nosso palco aí, acrescentando outros elementos para vocês entenderem bem esse recurso. Então, eu vou escolher um outro aqui. E uma vez que eu cliquei, acredito que já tenha trocado para todos os participantes. Eu vou pedir para vocês darem um cheque verde aí, se aconteceu isso para vocês. Ou seja, o palco agora possui outros elementos que não somente os que a gente estava utilizando. Então, observe o seguinte, olha, a lista de participantes foi mantida à direita, mas poderia não estar presente. O chat está mantido, mas eu entrei agora com uma área que eu chamei de enquete e avaliações, que é um recurso que a solução apresenta. Eu tenho uma área de FAQ aí, de perguntas e respostas, e aquela área que era usada antes para a transmissão do slide, ela deu lugar aí a uma área onde eu vou compartilhar as câmeras de quem está presente, né? Essa é uma possibilidade. Vou fazer mais uma troca, né? Agora com menos elementos. Então agora ó, a parte de câmera está na parte central. Essa funcionalidade é possível porque eu tenho na tela como apresentador, não está disponível na tela de vocês, o que a gente chama de template. Então os templates, eles apresentam as áreas e os recursos que eu quero que estejam presentes em cada uma dessas áreas. A solução apresenta 6 templates, mas eu posso montar também templates customizados. Eu vou montar agora um template aqui, onde eu vou tentar agregar uma quantidade maior de elementos, justamente para a gente poder ver como é que funcionaria. Só um minuto que eu estou fazendo a troca aqui com outros elementos para vocês conhecerem. Por exemplo, a lista de participantes agora eu não vou colocar e nem vou colocar o chat. Então eu montei um template aqui com vários elementos, eu vou salvar esse template e vou fazer o uso dele. Bom, eu acabei de fazer a troca, né? Eu não tenho agora a visão da lista de participantes, então eu não vou pedir para vocês darem um cheque, mas acredito eu que para todos aí deva ter sido feita a troca, onde eu tenho 6 boxes, cada um aí com funcionalidades específicas, e aos poucos a gente vai apresentando outras funcionalidades. Por exemplo, agora na parte central do meio eu tenho o quadro branco, que seria para uma discussão de projeto, as pessoas poderem interagir fazendo participações simultâneas, onde cada um pode colaborar desde que o apresentador faça o compartilhamento do mouse. Vou voltar para o nosso template que estava sendo até então usado, né, onde é a nossa apresentação de slides, com a apresentação de slides. Eu vou pedir aí uma confirmação de novo, agora um cheque verde aí, se todo mundo voltou a ver o slide, se a gente está no slide 64. Muito obrigado. Então, o Live Play, gente, é uma ferramenta bastante útil para a finalidade de webconferência, né? E para transmissão de palestras, porque ela tem essa versatilidade que propicia rapidamente uma interação de forma organizada, isso é importante, né? Nós estamos conseguindo realizar um encontro aqui onde vocês têm ferramentas de participação que não necessariamente seja única e exclusivamente por voz, mas se houvesse necessidade de ter a participação de vocês através de microfone, né, através de webcam, ela também naturalmente apresenta esse recurso. Conhecer um pouquinho mais das telas do Live Player, né? Então aqui eu já estou agora com uma tela onde eu tenho o chat na parte inferior. Olha a lista de template aqui do lado direito, que é uma área que vocês não visualizam por conta do perfil de usuário e não do perfil de apresentador, né?
nesse slide aqui vocês estão vendo o que eu tenho de visão na minha área como apresentador. Essa área lateral é onde eu consigo reconhecer dos templates o que estaria disponível e eu, com um clique eu já faço aquela troca que aconteceu há pouco. Aqui o quadro branco na parte central, né? Observa que nesse quadro branco aqui, ó, o mouse de 3 pessoas está sendo exibido porque foi concedido o acesso e aí eu consigo fazer com que mais de uma pessoa consiga interagir numa discussão, trazendo uma dinâmica bastante interessante aí para que o assunto que está sendo abordado tenha uma melhor compreensão. Essa é mais uma das funcionalidades do Live Player. O Live Player também, né, para poder ajudar na execução plena do momento de webconferência ou de palestra, quando o usuário acessa, ele oferece um teste de compatibilidade, né, onde quem executou o teste aí deve ter visto que o sistema validou a parte de áudio, a parte de microfone, se a webcam estava interagindo corretamente, justamente para garantir que o usuário vai ter um conforto na execução do webmeeting, né, da webconferência, de forma mais eficiente possível. Aqui é uma visão onde o apresentador está montando um template personalizado, né? Ele tem a lista da esquerda todos os recursos que o Live Player possui e ele vai arrastando esses recursos e colocando no template e logo ao final ele disponibiliza como eu fiz há pouco para vocês. Bom, e aí uma visão do Live Player como solução de palestras de webconferência, ou seja, ele tem uma área administrativa para os administradores programarem as palestras, então quem adquire essa solução tem a independência de poder cadastrar os seus eventos, enviar os convites, assim como vocês devem ter recebido os convites para esse momento de hoje, né? Você tem uma área de acesso, de login no momento que o evento vai ser realizado, e você também tem à disposição um portal onde você consegue disponibilizar calendário de eventos, detalhar através de imagens e de texto qual que vai ser o intuito do evento, as principais características, qual participante ilustre vai estar naquele evento. Então, tudo isso é possível através da solução. E outro dado interessante é que o Live Player, apesar de ser uma solução apartada do LMS, ele é integrado ao LMS. Então, ele funciona de forma apartada, né? Quer dizer, hoje vocês não precisaram se logar em nenhum LMS para poder estar participando, mas ele pode ser integrado ao LMS de forma que os alunos e o professor consigam montar um momento síncrono, bastando para isso um clique dentro do treinamento daquele tutor, daquele professor. Então, os alunos que têm um momento síncrono agendado via Live Player, o professor consegue fazer esse encontro, né, a partir do ambiente de ensino, e o Live Player entende quem é professor, coloca como apresentador, e quem é participante, no caso os alunos, entram com esse perfil e a dinâmica do encontro acontece de forma bastante satisfatória. Bom, aqui um resumo das funcionalidades do Live Player, né? Então, assim, o Live Player como ferramenta de palestra, ele oferece um recurso de live streaming, então você pode ter um público grande, 20, 50, 100, 500, 1000 pessoas assistindo uma determinada transmissão de um vídeo, então o live streaming tem essa finalidade. O vídeo também pode ser um vídeo on demand, onde cada pessoa acessa no seu momento e assiste. Você tem recurso de compartilhamento de webcam, de microfone, né? O slide share, que é onde você coloca a sua apresentação e você consegue compartilhar os slides. Uma área de chat, o quadro branco que eu mostrei há pouco, né? Você tem uma área de anexos, onde você consegue baixar arquivos anexos à apresentação e a própria apresentação, se assim for disponibilizado. Você tem uma área de perguntas e respostas, para esclarecer dúvidas, você tem as enquetes instantâneas, que você pode, durante, por exemplo, um evento do tipo palestra, perguntar ao pessoal em tempo real como é que está a transmissão do vídeo, se o áudio está bom, se a imagem está chegando de forma adequada, né, ou outras perguntas sobre o próprio tema que está sendo discutido
ou apresentado, né? Os usuários têm um bloco de anotações para poder fazer anotações rápidas quando a modalidade é uma palestra, né? A barra de interações, então, à medida que as pessoas vão entrando ou tem algum questionamento ou alguma dificuldade, a solução apresenta do lado esquerdo uma área de interações ali que vai notificando justamente para que quem está dando suporte possa auxiliar, né? O apontador de cursor, acredito que durante a nossa apresentação vocês estão vendo o meu cursor aí apontando para alguns elementos de tela para ajudar na identificação desses elementos de forma visual, né? Avaliação de áudio e vídeo, que é aquele verificador de compatibilidade que nós vimos, toda a parte de lista de notificações de quem está entrando, quem está saindo da apresentação, o hot site, né, ou um portal de entrada onde você anuncia quais são os próximos eventos e o que vai ser disponibilizado e quando, e o envio de convite para os participantes. Então essa aí é um resumo da lista de funcionalidades do Live Player. Bom, eu tinha dito lá atrás, né, das ferramentas de comunicação, e eu queria dar uma ênfase específica para o fórum, porque o fórum hoje, nos grandes projetos de EAD, tem se mostrado, das soluções de aprendizagem, aquela que mais tem uma efetividade na consolidação da aprendizagem, onde os alunos conseguem se motivar através de participação, aprender e, ao mesmo tempo, poder ter a sua participação pontuada, avaliada, né, transformada em uma nota final, juntamente com as suas outras avaliações que o sistema possui. Então, como o fórum da nossa solução ele tem uma série de recursos bastante interessantes, bastante modernos, eu trouxe para a nossa apresentação de hoje um destaque para o fórum que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, assim, primeiro, a gente considera que o fórum da nossa solução é um fórum moderno e inovador, porque ele teve um lançamento relativamente recente, né? No final eu vou dar uma visão de quais foram os lançamentos que a gente fez nos últimos 2 anos, né? Considerando aí 2013 e o ano de 2014 que ainda não está finalizado, e o fórum foi uma ferramenta lançada, então a solução já possuía um fórum e a gente substituiu o fórum que até então existia na solução pelo fórum que hoje é disponibilizado, e esse fórum ele é fruto de uma pesquisa muito grande que a gente fez com todos os bons fóruns de mercado, e a gente tentou reunir dentro da solução aquilo que há de mais moderno, mais utilizado, justamente para propiciar para o aluno uma adaptação bastante rápida. Então, a gente julga que o fórum realmente está moderno e inovador. Então, assim, essa é a tela inicial que o aluno tem em relação ao fórum. Então, quais são os elementos principais dessa tela? Primeiro, ele tem na parte inferior aqui um acesso visual a todos os fóruns que ele participa. Imagina que ele faça 4 cursos de treinamento no sistema e cada curso tem o seu fórum individualizado. Então, esses fóruns de cada curso estão identificados aqui para o aluno acessar a partir da identificação do curso. Além disso, ele tem do lado direito um resumo daqueles fóruns que ele participa, de como esses fóruns estão tendo os seus andamentos. Então, as atividades recentes dos fóruns que ele participa, com a imagem dos colegas que participaram e um pouquinho do resumo da participação estão à direita, né? Se ele clicar na aba do meio, ele tem acesso aos participantes mais ativos e ele consegue saber também quais são os tópicos de fórum que estão tendo um maior volume de participação. Tudo isso para propiciar um acesso rápido. Pessoal, só uma confirmação, todo mundo ouvindo bem até aqui? Bom, obrigado. Então, seguindo aí com os comentários. Desculpa, gente. Seguindo com os comentários das telas do fórum, a gente viu aí o potencial dele de colaboração, né? E aí, quando o aluno entra dentro de um tópico de fórum que está sendo discutido, a gente trouxe alguns recursos interessantes. Primeiro, na parte superior, o tópico que desencadeou toda a discussão, ele fica expandido sempre, né? Com a identificação de quem cadastrou, quem fez o cadastro inicial daquele tema que está sendo discutido. E aqueles assuntos, né, aquelas participações
que o aluno já visualizou, o sistema traz de forma recolhida, né, mostrando a pertinência, quem respondeu a quem, aqui do lado esquerdo, e a participação que ele ainda não tinha visualizado, o sistema traz expandido. Então imagina que nesse fórum aqui, para esse tópico, todos esses alunos já tivessem participado e eu não tivesse ainda visto nenhuma participação. Quando eu entrasse, todos esses boxes aqui estariam expandidos. No caso, eles estão recolhidos porque o sistema entendeu que o aluno já tinha lido, já tinha participado, interagido com aquelas postagens, e aí está trazendo para ele a última postagem, traz uma imagem identificando quem foi a pessoa que participou, poderia ser o próprio professor dele ou um colega, e o aluno aqui consegue ranquear a qualidade daquela participação, se for interesse dele. Então, através de um sistema aqui de estrelinhas, né, de medalhinhas, ele consegue, inclusive, avaliar a participação do seu colega ou do seu professor, para que a gente consiga criar um sistema de ranqueamento dentro do próprio fórum, indicando quem são os mais participativos, quem tem tido melhor qualidade de participação. Então, assim, acaba sendo um recurso bastante útil aí, principalmente para aqueles fóruns que são pontuados e o professor tem a missão de avaliar a participação dos alunos. Como eu disse aí, né, à medida que os alunos avaliam uns aos outros, a gente cria um suporte à meritocracia. Então, no caso dos professores ou dos administradores do sistema, eles conseguem ter uma área de visualização onde eles conseguem ter ideia do ranqueamento através de pontos, né, de como que esses alunos estão participando. Igor, eu vou pedir para você dar um suporte. O Frederico mencionou que está sem áudio. Eu vou pedir um cheque verde aí para todo mundo que confirma que o áudio está chegando de forma satisfatória. Quem não estiver ouvindo, teria que ser uma participação via chat e o Igor vai tentar entrar em contato com essas pessoas. Mas para quem está me ouvindo, obrigado. Igor, por favor, só comunicar ao Frederico via chat aí que você vai entrar em contato com ele, porque provavelmente ele não está me ouvindo. Bom, gente, então prosseguindo aí com a visualização das funcionalidades do LMS e das soluções web aula, né? Eu comentei agora o fórum, eu queria dar esse destaque porque realmente é uma ferramenta bastante útil. E agora, seguindo na ideia de comentar outras soluções, nós vamos falar um pouquinho do Cloud Studio. Então vejam bem, nós já falamos de LMS, que suporta todo o ambiente de ensino, nós falamos das formas de cadastrar, de matricular, e falamos um pouquinho da característica do conteúdo de treinamento, que é onde o aluno realmente tem a sua aprendizagem sendo exibida, né? Mas, só um minutinho voltando, desculpa, eu avancei um pouco além. Então, se falando aí da parte do Cloud Studio, o Cloud Studio é a ferramenta que propicia a montagem do conteúdo. Então, se você não tem um fornecedor de EAD que possa estar associado ao seu projeto de EAD justamente com a missão de produzir os conteúdos, se você tem equipe própria capaz de produzir os treinamentos e ordenar todas as lições, né, até gerar um formato de treinamento, o WebAula possui uma solução para isso, chamada Cloud Studio, que é a nossa ferramenta de autoria de treinamentos. O Cloud Studio, ele permite... Bom, Igor, o Alan está sinalizando que está sem áudio, eu vou pedir um apoio aí também para o Alan. Imagino que o Frederico já tenha tido o seu caso resolvido. Por favor, tenta auxiliar o Alan. Bom, gente, então o Cloud Studio ele tem uma área de identificação, ou seja, ele suporta múltiplos usuários, né? E como eu disse, aí o objetivo da ferramenta é gerenciar toda a dinâmica de produção de conteúdos de treinamento. Então aqui é uma tela inicial, então o usuário quando se loga, ele tem um dashboard, onde ele tem todas as atividades que ele precisa desempenhar, o que ele está desempenhando no sistema, de forma resumida. Então ele consegue visualizar quais os treinamentos que ele está administrando, ele consegue conhecer todos os assets e dispositivos, né, e conteúdos que ele tem disponível.
Bom, gente, voltando, desculpa, fiz uma interrupção, mas então falando um pouquinho da ferramenta de autoria, nessa tela de entrada, o usuário ele tem um resumo das principais atividades que ele está desempenhando no sistema, né? Para justamente ele ter uma escolha rápida e voltar para a última atividade desempenhada ou começar uma atividade nova com o intuito de produzir os treinamentos. E na parte de produção do treinamento, ele consegue organizar as telas dos treinamentos em tópicos. Então, o Cloud Studio possui uma série de funcionalidades que permitam a produção de telas de treinamento, né, com imagens, textos, tabelas, alguns recursos de interação. Então, você quer colocar um personagem entrando de um lado da tela de treinamento, caminhando até o centro, ou ter uma área sensível onde o aluno tem que interagir com o treinamento através de cliques. Então, o Cloud Studio é uma ferramenta voltada para a produção de conteúdos e que dá a condição a quem tem habilidades e conhecimentos mínimos dentro dessa modalidade, executar de forma satisfatória, de forma eficiente, até que o conteúdo esteja finalmente produzido. E uma outra característica muito importante é que o Cloud Studio, quando o treinamento está produzido, ele gera esse treinamento no formato SCORM, que eu comentei lá no início da nossa apresentação, né, que é um padrão mundialmente conhecido, e ele também gera esse conteúdo em HTML5. Ou seja, você consegue produzir o conteúdo de treinamento, você consegue fazer com que esse treinamento seja compatível para ser importado em qualquer LMS que dê suporte ao padrão SCORM, e você ainda consegue gerar o conteúdo em HTML5, propiciando que o treinamento seja acessível via dispositivo móvel. Então, a dinâmica do Cloud Studio é voltada para a produção de conteúdos, administração de cada tela do treinamento, com todos os objetos que você precisa inserir, e você consegue administrar a produção do treinamento até que ele esteja realmente concluído. Aqui uma visualização de uma área que a gente chama área de assets ou de objetos que você pode escolher e usar dentro daquela tela de conteúdo que está sendo produzida. E aqui uma tela onde eu consigo administrar os usuários e o perfil desses usuários dentro da solução. Então, se eu tenho uma equipe de produção de conteúdo, essa equipe pode ter acesso simultâneo à ferramenta, né, cada um com a sua atividade específica dentro da construção desse conteúdo, e o gerenciamento dos perfis e da condição de acesso desses usuários é possível através dessa interface. Bom, o Cloud Studio como ferramenta de conteúdo, né, como ferramenta que permite a produção de um ou de muitos conteúdos, e como quando a gente fala de conteúdo, a gente sabe que conteúdo reúne uma série de arquivos, imagens e objetos acessórios, isso acaba ocupando um espaço bastante razoável. Então, a ferramenta ela é disponibilizada através de planos, né? Então, ela tem o plano Lite, o plano Premium e o plano Enterprise, cada um com a sua limitação. Então, no plano Lite, você pode ter direito a um máximo de 3 usuários, no Premium 5, Enterprise até 15 usuários, né? Limitação de espaço em disco ou não no caso do Enterprise. E aí, se ela vai gerar, na hora de exportar o curso, em SCORM usando Flash, em SCORM usando HTML5, né? Se você quer um curso para ser rodado de forma offline, ou seja, aquele curso não vai ser executado em nenhum LMS, mas ele precisa ter uma navegação condizente, então a ferramenta também gera o conteúdo já com uma navegação própria para que não dependa de nenhum LMS. Então, essas aí são um pouquinho das características do Cloud Studio para propiciar aí uma efetividade das equipes que produzem conteúdos de treinamento. Bom, gente, eu comentei há pouco que eu ia citar quais foram as funcionalidades mais recentes que as nossas soluções disponibilizaram para o público de AD que utiliza as nossas soluções. E aí eu vou dar uma visão agora do que a gente ofertou para o mercado entre 2013 e 2014, considerando aquilo que a gente já entregou esse ano e o que a gente ainda vai entregar de funcionalidade nova. Né? Então, vamos falar aí um pouquinho das soluções
entregues em 2013. Tá? Então, o LMS Mobile que nós vimos aqui foi uma solução que ela teve um relançamento em 2013. Na verdade, a gente tem solução para dispositivo móvel desde 2008, numa época que smartphones ainda não existiam, né? Nessa época não existia smartphone, então não era comum falar de smartphone, tablets, nem pensar, mas os celulares já tinham acesso web, né? Com outros tipos de tecnologia, então naquela época a gente já ofertava alguma possibilidade dos usuários poderem ter acesso e interação com o seu ambiente de aprendizagem. Mas a gente fez um relançamento da nossa solução em 2013, o LMS Mobile, justamente trazendo para ele toda uma versatilidade e um acompanhamento que as novas tecnologias requerem. Né? Do LMS Enterprise, que é a solução principal, a gente lançou um módulo novo de relatórios, né? Hoje eu citei aí relatórios, a gente lançou um módulo chamado Pivot Table, que é um módulo totalmente voltado para o conceito de Business Intelligence, onde você tem relatórios gerenciais, administrativos, consolidados, para dar uma visão através de cruzamento de dados. O próprio gestor de EAD elabora os seus relatórios. Essa ferramenta ela é muito dinâmica e interessante por conta dela dar essa flexibilidade da pessoa montar o seu próprio relatório e ter uma visão final, inclusive salvando esse relatório para ser reutilizado. Né? O fórum também, que já existia na solução, ele teve toda a sua reformulação de acordo com aquela interface que eu apresentei. Aquele módulo de trilhas de aprendizagem que a gente viu lá no início, que visa, né, a formação de carreira, visa suprir algum gap de competência no dia a dia de trabalho das pessoas. Então, também foi um lançamento de 2013. Né? Dentro do LMS Enterprise, a possibilidade de eu ter videoaulas sendo inseridas dentro de treinamentos que já estavam concluídos. Né? Então, imagina que você produziu um treinamento lá em 2010 e nessa época o conceito videoaula talvez não estivesse tão difundido. O seu treinamento está produzido, mas você gostaria de modernizar esse treinamento, atualizar o conteúdo dele, inserindo videoaulas. Você não precisa contatar o seu fornecedor de conteúdos, porque existe um recurso na nossa solução que pega o seu treinamento SCORM e você diz quais são as videoaulas, em que momento que você quer inserir essas videoaulas, e você consegue fazer a inserção através de uma ferramenta chamada Live Class, que está disponível dentro da solução. A possibilidade de comunicação com os alunos através de SMS também aconteceu em 2013. O produto Live Player foi lançado o ano passado, né? Nós estamos fazendo uso dele aqui hoje, como eu enfatizei. Para 2014, a gente reformulou a central de mensagens do LMS Web Aula, né? A parte de interface Social Learning, a gente falou um pouquinho aí de redes sociais, e a gente ainda vai fazer uma entrega para esse ano do Media Note. O que é o Media Note? A gente viu aí o recurso de trabalho, o recurso de fórum, que são funcionalidades que normalmente, né, para ter uma boa utilização, requer tanto a participação de alunos quanto a participação do professor. A participação do tutor, monitor, professor, ela é fundamental para a motivação dos alunos, né? E o professor, até então, participa dessas soluções através da interação por texto. Então, ele quer fazer uma postagem de um fórum, ele indica qual postagem que ele quer participar, né, como eu mostrei para vocês, e ele digita o texto que ele gostaria que fosse exibido como participação dele. O Media Note vem modernizar e agilizar essa forma de participação. Qual que é a ideia do Media Note? É possibilitar que o professor, na hora de escrever o seu texto, ele possa também optar por inserir um arquivo de áudio ou também um arquivo de vídeo capturado da sua própria webcam. Então, ele vai participar de um fórum, ele pode continuar escrevendo o seu texto, mas ele quer complementar ou ele só quer fazer uma participação através de um arquivo de áudio. Então, sem nenhum recurso adicional, através do seu próprio computador e da interface do Media Note no LMS Enterprise, ele insere esses arquivos de áudio e de áudio e vídeo, e aquilo passa a ser incorporado à participação que ele está tendo, seja na correção de um trabalho, seja no fórum, e aí os alunos, quando acessam aquela participação, através de cliques, ele consegue tanto assistir o vídeo, né, que o professor montou como
como estratégia de participação ou simplesmente ouvir o áudio postado. Então, é só uma ferramenta prevista para lançamento agora no segundo semestre de 2014. Bom, pessoal, para o momento de hoje, essas ferramentas e escolhidas aí dentro das ferramentas, as suas principais funcionalidades, foi o que eu trouxe para o nosso momento de palestra de hoje, justamente tentando trazer para vocês uma visão de possibilidades, né, para soluções de ensino à distância. Lógico que eu foquei nas soluções da web aula, porque são as soluções que a gente tem acesso e tem como disponibilizar a visão das suas ferramentas, mas eu considero que esses são conceitos utilizados nos grandes projetos de EAD e que não podem faltar. Então, para quem está iniciando projetos de EAD, ou para quem pretende iniciar, ou até mesmo para quem já tem projetos de EAD, mas gostaria de amadurecer o seu projeto com funcionalidades mais instigantes, né, que cativem mais os alunos, eu acho que a mistura de tudo isso faz com que os alunos se sintam motivados, né, porque eles têm um arsenal de ferramentas, eles recebem SMS, recebem e-mail convidando a participar de determinado momento do seu ambiente de ensino, o professor está no ambiente de ensino, ele participa via fórum, ele corrige, dá nota no trabalho, o ambiente oferece um conteúdo dinâmico, o aluno consegue acessar via dispositivo móvel, tudo isso, no seu conjunto, na sua totalidade, faz com que realmente a dinâmica de atingir grandes públicos aconteça e vocês vejam os seus resultados aí, os resultados da eficiência do projeto de EAD traduzido em números de acesso, números de acompanhamento de evolução da aprendizagem, principalmente. Então, são preocupações que eu, com o tempo de experiência que eu tenho com ensino à distância, né, eu estou à frente de ensino à distância desde 2000, então, assim, já é uma estrada razoavelmente longa, já participei de muitos projetos em grandes empresas. Então, de fato, eu posso afirmar que o que a gente viu aqui hoje é um pouco de tudo, né, que está disponível aí nos LMS para que sejam disponibilizados para os alunos. Lógico que o nosso LMS possui muito mais funcionalidades, só que aí a gente ficaria um tempo muito maior de apresentação e não somente as 2 horas que vocês gentilmente concederam aí para participar junto comigo desse momento. Mas eu quis trazer aquilo que eu acho relevante e que deve estar presente nos projetos de EAD do dia a dia.